Bom, viajante, cheguei aqui no Centro Histórico do Maranhão, do São Luís do Maranhão. É claro que eu já comprei várias lembrancinhas. Não consigo resistir a imã de geladeira. Era uma coisa que eu não gostava antes, mas agora eu tô usando bastante. Bom, falar um pouquinho pra vocês da história daqui de São Luís do Maranhão. Como vocês podem ver ali atrás, o que mais tem aqui são azulejos. São azulejos portugueses, na verdade. São Luís foi colonizado tanto por portugueses, mas também sofreu invasões, colonizações francesas, holandesas. A fundação da cidade foi francesa, mas como Portugal acabou dominando o Brasil de forma praticamente completa, né? Praticamente não, de fato completa. Então, o que predominou aqui realmente é aquele estilo arquitetônico que remete bastante a Portugal. Andando aqui pelo centro histórico, é até curioso, você encontra bastante dos azulejos portugueses, bem famosos. E as principais lembrancinhas aqui que eles vendem também são lembrancinhas feitas de azulejo. Então é mega interessante mesmo. Eu tô procurando a entrada aqui da Casa do Maranhão. Eu tenho a impressão de que é aqui, que é um dos pontos turísticos aqui que celebram a cultura maranhense. Olha eu aqui e atrás de mim um Bumba Meu Boi, que é super comum aqui na tradição maranhense, inclusive festa junina, os arraiais. E lá na Bahia a gente também tem Bumba Meu Boi. Lá na Bahia é muito comum se vestirem, né? As pessoas se vestirem e usarem realmente o personagem do Bumba Meu Boi nos arraiais. Você tá bem? A arte é muito presente aqui no Maranhão, assim como em todo o Nordeste. É uma cultura muito forte, muito presente mesmo. E boa parte disso, querendo ou não, é resquício de toda a miscigenação que a gente tem cultural nessa região, né? A gente está falando de uma série de povos de diferentes etnias que se encontraram, mesmo que de forma muito triste, né? Em função de colonização, etc. Mas que se encontraram e de repente se viram compartilhando de diferentes pontos de vista artístico. Isso gera, naturalmente falando, essa eclosão de uma cultura completamente diferente. Nosso desafio aqui hoje é descobrir como conhecer a cidade de São Luís, os principais pontos, com somente um dia. Ó, tocando uma música aqui. Provavelmente algum ensaio, alguma apresentação artística. Viajantes, esse aqui atrás de mim é o Palácio dos Leões, é onde fica a sede do governo maranhense e também é onde fica a residência do governador. Esse palácio, né, foi construído aí e reformado ao longo de muitos anos. Ele tem um acervo incrível de diversos objetos e mobílias que datam justamente a época de sua fundação. Tem mobílias francesas, alemãs, portuguesas. Primeira sala é o Salão Dourado. O Salão Dourado é 100% francês praticamente, ele tem detalhes de madeira e aplicação de folhas de ouro. Essas folhas de ouro fazem aí, dar essa percepção de dourado e é bem bonito, tem toda uma influência francesa. Segunda é a sala de música com um piano alemão de ébano e teclas de marfim. Ele é o restante da sala é de mobília portuguesa, inclusive com a famosa técnica da palhinha portuguesa, né? Aquela palhinha que tem nos móveis portugueses, que é uma técnica desenvolvida justamente por conta da colonização aí de Portugal, até por Portugal ter um clima bastante quente. Então, essas palhinhas permitem a ventilação. Terceira sala tem um salão nobre, é a maior sala da visitação. É um grande salão aí, digamos uma sala de estar também com mobília portuguesa, para as pessoas ficarem, etc. E tem também uma outra sala que é uma sala com um acervo incrível de um grande artista que acumulou esse acervo de quadros e pinturas barrocas, né? E uma pintura maravilhosa que remete aí, que retrata
a morte e o naufrágio do querido autor do poema Na Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, que é um artista justamente maranhense também. Por último, o salão do banquete, que é um salão que acomoda 30 pessoas. E também, né, todos esses itens do salão e de todas as salas são 100% conservados e inutilizados. Não pode nem tocar, inclusive, que é para garantir a preservação mais perfeita possível. Bom, no caminho aí entre o Palácio dos Leões e a Catedral da Sé, a gente passa aqui pela Praça dos Poetas, essa praça que celebra os diversos poetas maranhenses, que realmente são muitos e contribuíram muito para a nossa história. Obviamente aí o mais famoso, o mais conhecido é Gonçalves Dias, ele que criou a canção do exílio, Na Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, que talvez seja aí um dos poemas mais famosos, né, do Brasil, e certamente o poema mais famoso dele. Mas também Mariana Firmina, ela que foi a primeira romancista negra e que também é maranhense e tem um trabalho incrível reconhecido ali. E aqui na própria praça tem um mirante com uma vista muito bonita do que parece ser o mar, mas na verdade é o encontro de dois rios. Aqui atrás de mim está a Catedral da Sé, aqui de São Luís. Essa igreja, que foi originalmente aí construída lá em 77, quando a Diocese de São Luís do Maranhão foi construída, ainda na época pertencente ao Patriarcado de Lisboa, em Portugal, a ideia não era que essa igreja se tornasse uma igreja da Sé. Na verdade, a construção da antiga Catedral da Sé estava sendo feita ali na frente dos Palácios dos Leões. Mas com a expulsão dos jesuítas, todos os bens que eram aí da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas, passaram a ser da coroa portuguesa. E, enfim, da coroa que reinava aqui, na época, o governo brasileiro. Então, em função disso, essa igreja aqui passou a se tornar, então, a Catedral da Sé. O que mais me impressiona aqui em São Luís é o estado de conservação de todo o centro histórico, e essa igreja não é uma exceção. Eu já visitei vários centros históricos ao longo de diversas cidades brasileiras diferentes, e de fato aqui em São Luís o centro histórico possui uma preservação muito ímpar, e um cuidado que as pessoas têm com relação à preservação que é muito grande se comparado a outras cidades como Salvador, até mesmo São Paulo, Rio de Janeiro, o que é realmente muito, muito interessante. Tá começando a chover agora, mas o legal dessa igreja é que eles disponibilizaram um espaço bem grande para visitação, inclusive esse pátio aqui do lado de fora. Normalmente nas visitações para as catedrais e igrejas da época a gente não consegue ter acesso a alguns espaços periféricos que não seja o espaço central, mas aqui realmente a gente consegue. E anexo aqui do lado tem o Museu de Arte Sacra. Para chegar a gente tem que sair da igreja e entrar novamente. Aqui é comum você ver uma série de essas lápides mesmo, porque era natural na época que os mortos fossem enterrados nas igrejas, né? Então isso era realmente muito comum. Então não é a primeira igreja que a gente vê isso, mas aqui tem bastante em diversos espaços diferentes. Acabei de sair aqui da igreja, estou indo pro Museu de Arte Sacra, mas eu não sei se vocês viram, do lado de fora, na porta na verdade, do lado de dentro, mas antes de entrar de fato na igreja, na parte da missa, tem umas espécie de bacia de água, umas pias. Infelizmente naquela época a segregação social, até hoje, né, mas naquela época muito mais, a segregação social era algo muito forte. Então os tipos de classes que eram consideradas, né, e, sei lá, de alguma forma impuras para a igreja católica, etc., eram impedidas de realmente entrar e assistir a missa, mas podiam lavar suas mãos, né, com aquela água para receber de alguma forma a bênção. Parte aí lamentável de fato de nossa história.
Bom, tava indo entrar no Museu de Arte Sacra, mas a próxima visita vai ser somente em uns 20 minutos. Daí, a recepcionista lá do museu, né, que tava lá na frente, me indicou vir aqui na Rua do Giz, que é considerada a rua mais bonita do Brasil. Bom, vamos descobrir se é verdade então. E ela me falou que tem um museu aqui, que é um museu de arqueologia. Confesso que essa rua não tava no meu roteiro não. Então vamos ver se vale a pena mesmo. Eu tenho visto muitas reformas andando aqui por São Luís, todas com a placa do governo maranhense. E, bom, não sei, é uma impressão que eu tive, eu não moro aqui, né? Então com certeza quem mora vai saber muito mais do que eu. Mas me parece que tem existido aí um investimento interessante do governo em restaurar o centro, melhorar a conservação ainda mais e fazer com que tenha mais turistas. E olha aqui, Rua do Giz. Caraca! Eu acho que a gente pode dizer que é a rua mais bonita do Brasil mesmo. Atrás de mim ali está a escadaria do Giz. Leva exatamente o mesmo nome da rua. Mas eu preciso corrigir uma informação que eu passei para vocês. Ela não foi eleita a rua mais bonita do Brasil. Foi eleita a 6ª rua mais bonita do Brasil. Errei ali alguns números. Chegamos aqui no Museu de Arqueologia. Viajante, cheguei no museu fechado. Daí eu falei, vou voltar e vou esperar. Aí uma senhora que é dona da lojinha falou, não, entra aqui na minha loja pra você passar o tempo. Tá aqui o tempo. E lá se vai mais dinheiro. Mas gente, aqui é tudo tão bonito, é tudo tão legal. Tem umas artes bem diferentes que eu sei que eu vou me arrepender se eu não pegar. E aí começa aquele diálogo interno. A gente trabalha tanto pra ter o que a gente quer, então vamos viver a vida. Quando a gente vê, tá aqui, ó. Comprou o mundo todo, volta com a fatura cheia. Bom, acabei de sair do Museu de Arte Sacra. Infelizmente, não pode, assim como no Palácio dos Leões, não pode fazer filmagem, mas pode fotografar. Cara, é incrível ver realmente como que as pessoas pensavam e viviam na época. No museu, o mais legal no começo, já de cara, que eles fazem, é reverenciar outras formas de sagrado que eles falam. Que é justamente mostrar que, apesar do museu ser voltado à história da Igreja Católica, principalmente aqui no Maranhão, não deixa de reverenciar também outras religiões, outras formas de encarar o sagrado. O Museu de Arte Sacra mostra bastante a história aí da igreja no Maranhão, né? A igreja aqui em São Luís. Então fala de toda a história da colonização, desde a chegada dos franceses, a expulsão dos franceses pelos portugueses, aos portugueses que posteriormente expulsaram os jesuítas, até de fato chegar onde a gente está hoje. Fala bastante também sobre a evolução da arte sacra, num primeiro momento de realismo, até chegar numa etapa de larga escala de produção para que as pessoas pudessem ter um acesso mais fácil aos santos e etc. Agora me indicaram para almoçar, eu ia comer num outro restaurante, mas me falaram que o melhor restaurante para comer realmente é o Sesc, ou Senai, não lembro, mas que seria uma escolha, tá escrito ali, Senac ou Senai. Eu vou descobrir daqui a pouco, falo pra vocês. Mas ele fica justamente lá na esquina da Rua do Giz. Então eu tô voltando pra lá pra gente poder almoçar e conhecer por ali. Logo em seguida, a gente tem alguns outros passeios aí que esse horário é importante falar. Maranhão fecha mesmo. Nesse horário, a maioria dos museus fecham pro almoço. A igreja tá fechada. Alguns museus eu passei na frente estão fechados. Então é uma hora de comer agora e abastecer as energias. Bom, viajantes, falando um pouquinho da minha percepção aqui do restaurante do Senac. Eu achei um ambiente bem bacana, assim. O preço é R$85 à vontade. Inclui aí, eu achei o preço bem justo, assim. Inclui
diversos frutos do mar. Eu tô falando desde lula, camarões e uma série de outros frutos do mar. Então achei bem interessante. Tem inclusive ostras empanadas e enfim, salmão, molho de maracujá. Então achei bem bacana. A proposta também é bem legal e fica bem localizado. Então, saindo ali do Museu de Arte Sacra, é só seguir para a Rua do Giz. Sim, coisa de 5 minutinhos e vocês já chegam. Eu acho que é uma opção muito boa para comer num preço justo e que é realmente uma comida à vontade. Então vale muito a pena. Chegou agora a minha parte preferida, que é a parte, obviamente, dos doces. Tinham 3 opções de sobremesa ali. Tinha uma torta de prestígio, um doce de buriti um doce de bacuri, um creme de bacuri e um doce de buriti. Eu tô tentando gravar esses nomes. Lá na Bahia não conheço. Vamos começar pelo creme de bacuri. Quero muito ver se é bom. Eu já experimentei o suco do bacuri lá em Belém. A gente provou junto na Ilha do Combu. Vocês lembram disso? Tava tentando lembrar onde que foi. Vamos experimentar. Achei o doce de bacuri, o creme de bacuri, eu achei que ele seria um pouco mais azedo, mas é bem bom. Bom que pra gente que não é acostumado, não fica tão forte. Agora o doce de buriti, ele é o mais diferente, ó. Tem cara de uma compota de abóbora, sabe? Bom, vamos ver. Ele é bem diferente. Nossa, esse é bem diferente mesmo. Nossa, muito diferente. Ele é bem ácido. Eu acho que eu nunca provei algo parecido. Uma mistura de tamarindo com limão. Nossa. Eu fiquei com um pouco de vergonha lá, porque a gente começa a falar no restaurante, todo mundo vê, começa a olhar. Mas, gente, incrível. Tinha vários frutos do mar, isso inclui lula, salmão, camarão, mexilhões, ostra, de diversos preparos diferentes. E tava tudo bem gostoso mesmo. De verdade, falo pra vocês. Valeu muito a pena, assim. O custo-benefício realmente ímpar. Agora eu tô aproveitando a caminhada pra ir, agora que já deu mais de 2 horas, lá no Museu Arqueológico. Olha que legal, lá onde a gente estava, existem vestígios de dinossauros aqui na região do Maranhão. Diversos vestígios. Então, na verdade, isso aqui é um centro de descobertas e estudos sobre isso. Aqui agora, aqui em cima, no primeiro andar, tem uma parte de arqueologia. Pra gente entender melhor, acredito que a arqueologia é voltada aos indígenas. Então, bem interessante como funciona. Completamente arrepiado, porque aqui na minha frente tem um painel que conta um pouco da história de todo esse movimento que aconteceu aqui na região do Maranhão. Na verdade, todo esse acervo que a gente encontra aqui fala sobre isso. Exatamente aqui na minha frente tem uma parte desse painel que fala sobre a chegada dos portugueses e dos franceses no processo de colonização aqui da região e como que essa chegada e esse processo de colonização foi responsável por praticamente aniquilar os 250 mil povos indígenas que habitavam por toda a costa maranhense. Realmente muito chocante. E, na verdade, é muito chocante imaginar que todo esse processo, né, o que a gente enxerga hoje, a gente acaba tendo uma visão muito pensando só no processo de colonização para cá. Indígenas
colonização e momento atual, mas a gente esquece que é um legado de milhares, talvez milhões de anos, desde o período pré-histórico e a evolução do ser humano como sociedade. E justamente aqui, nesse lugar, né, nesse museu, eles abordam, diante da perspectiva do Maranhão, como que foi a descoberta, né, como que é o estudo dessa vida pré-histórica até os momentos atuais aqui no Maranhão. Então, uma visão super singular de um recorte brasileiro sobre a história do nosso planeta e da humanidade como um todo. E ao mesmo tempo causa um choque muito grande por estarmos diante aqui de fatos que mostram o quanto que todo esse processo de civilização do Brasil destruiu de fato, né, uma série de etnias diferentes e de diferentes povos com diferentes linguagens e diferentes dialetos e formas de viver que viviam e existiam aqui nesse território. Acabei de entrar aqui na Casa das Tulhas, que é onde tem todo o material de artesanato, comidas típicas. E na verdade acabei de me dar conta de que eu já havia entrado. Foi um dos primeiros lugares que a gente entrou juntos e eu não tinha me dado conta. Me dei conta agora que eu entrei. A gente entrou justamente por aqui. Foi o primeiro passeio. É um mercado pequeno mesmo. A ideia aqui é concentrar o comércio principal, mas ao redor há uma expansão desse mercado. Avenida Litorânea tem várias praias, começando pela praia Litorânea lá no começo, ela vai até o final da costa aí com várias praias e várias barracas, vários lugares aí pra você parar, tomar alguma coisa, comer alguma coisa. A gente tá com um final de tarde sem pôr do sol dessa vez, né? Não tem como, o dia tá realmente nublado, mas eu não podia deixar de marcar a presença e dizer que eu vim na praia em São Luís.